Bonjour, meu nome é Patrick Ambrogi, sou chefe boulanger aqui no Le Cordon Bleu, São Paulo. Prazer estar aqui com vocês hoje para apresentar a produção bastante interessante do Pain Viennois, ou pão da cidade de Viena. Esse daqui é um daqueles pãezinhos para a gente ter a receita guardada sempre em casa, sempre que estiver buscando fazer um pão macio, ou um pão de diversas aplicações, como um sanduíche, uma entrada ou até mesmo um couvert. Esse daqui ele sempre vai cair muito bem. Uma receita fácil, com ingredientes fáceis de se trabalhar também. Eu tenho aqui na minha receita farinha de trigo, no caso é uma farinha do tipo T45, caso você não encontre essa farinha para comprar, você pode utilizar uma farinha comum de mercado mesmo. O único conselho que eu daria é reduzir um pouquinho a quantidade de leite que a farinha de mercado vai absorver, que é um pouco menos do que essa daqui. Estou trabalhando com fermento biológico seco e instantâneo. Caso você também não tenha esse, só encontre o fermento fresco, é só utilizar o dobro da quantidade que eu estou propondo nessa receita. Manteiga em ponto de pomada, quando a gente fala em manteiga em ponto de pomada, é a manteiga em temperatura ambiente, onde ela tem uma textura que lembra até aí uma pomada, um ovo inteiro, açúcar, sal e leite. Bom, eu vou trabalhar a minha receita hoje começando pelos ingredientes líquidos. Vou colocar o meu leite e vou deixar um pouquinho desse leite no final. Caso seja necessário, isso varia de farinha para farinha, varia também com as condições do tempo. Em dias mais úmidos, a farinha tende a absorver um pouco menos de água, porque ela já absorveu a umidade relativa do ambiente. Então eu vou colocar um pouquinho e uma parte eu deixo no final. Ou melhor, eu coloco uns 80% e deixo uns 20% ali no final, tá? Nessa base eu ainda vou colocar o meu ovo inteiro, o açúcar e o meu fermento biológico seco instantâneo. Obrigado, Ju. A Ju está me ajudando aqui hoje. Então eu coloquei os elementos líquidos aqui somados ao açúcar e o fermento sobre essa base. Eu vou colocar a minha farinha. E eu vou deixar reservado aqui para entrar mais tarde a manteiga e o sal e um pouquinho de leite, caso seja necessário. Caso eu perceba que há necessidade de adicionar esse restante líquido à minha produção, eu coloco ele posteriormente. Então vamos lá. Caso você não tenha uma batedeira para fazer esse trabalho, pode sovar essa massa na mão tranquilamente, que dá super certo. Não muda nada a técnica e a ordem dos ingredientes que a gente vai trabalhar. Vamos lá. Vou baixar minha batedeira e vou trabalhar numa velocidade baixa. Sempre importante observar que se o seu trabalho for feito em uma batedeira, utilize velocidade baixa e sempre o gancho para massas pesadas, né? Massas de pão, de modo geral, elas são mais pesadas do que uma massa de bolo, por exemplo. Elas têm uma estrutura bem maçuda, né? Então, para isso, a gente usa um gancho para dar conta de trabalhar muito bem essa massa, fazer essa sova. E lembrando sempre o motivo pelo qual a gente faz essa sova na nossa massa, é justamente para desenvolver a estrutura da cadeia de glúten ou a rede de glúten, né? Nada mais é do que a composição de duas parcelas proteicas que vão dar elasticidade e extensibilidade na nossa massa. E a gente vai deixar ele bater aqui aproximadamente uns 4 minutos, que é tempo suficiente para ele absorver esses líquidos todos e se combinarem os elementos secos aos ingredientes secos da minha massa. Observo que, se nesse momento tiver muita farinha solta, eu posso colocar mais um pouquinho de líquido, mas não agora. Espera um pouquinho, espera a massa se tornar um pouco homogênea. Isso leva aí cerca de 4 minutos para então a gente começar a adicionar um líquido caso seja necessário. Bom, eu vou parar minha massa aqui e vou colocar a mão para sentir mesmo se essa massa realmente precisa de líquido ou não. Mesmo antes desses 4 minutos, eu consigo observar que quando eu trabalho essa massa, ela oferece uma certa resistência, ela é dura, ela é pesada ao toque. E isso indica que falta sim líquido, né, na minha receita. Porém, lembro sempre que ainda tem a adição da manteiga. Então, se eu tiver que colocar mais leite ou mais água, qualquer que seja a receita, a formulação de pão que você estiver trabalhando, importante adicionar primeiramente as gorduras e ao final a gente vai fazer uma técnica, caso necessário, conhecida como bacinagem, que é a adição gradual ou a dupla hidratação da nossa massa, que eu posso colocar essa quantidade de líquido e até mais, dependendo do tipo de massa que eu estiver trabalhando. Vou voltar a bater um pouquinho mais aqui para dar os 4 minutos e aí então adiciono a gordura e o sal. Bom,
Com 4 minutos aproximadamente de batimento aqui, eu observo que é o momento ideal para eu colocar os elementos que ainda não foram adicionados à minha massa. Eu vou tirar a massa daqui para mostrar para vocês como ela está nesse momento. Eu tenho uma massa que ela tem uma estrutura coesa, ela tem uma certa elasticidade, ela não tem muita extensibilidade, né? Ou seja, ela quebra bastante quando a gente tira a massa. Então, isso indica que eu preciso continuar sovando. E agora eu vou colocar os demais elementos que faltam na minha massa, a manteiga e o sal. E só vou colocar esse restante do leite caso eu observe que depois da adição da manteiga e absorção por essa massa, eu realmente tenho ainda uma massa dura, pesada, aí sim eu coloco mais leite. Vamos lá, voltar para o batimento. Vou bater mais uns 2 minutinhos na velocidade mais lenta e depois eu aumento a velocidade para um batimento intenso. Ainda na velocidade baixa, agora eu observo que toda a minha manteiga e aquele sal que foram adicionados subsequentemente já foram absorvidos pela essa massa. Vou trabalhar agora numa velocidade mais alta, de modo que eu desenvolva bem essa massa e vou colocar um pouco mais desse leite. Um dos principais indicativos para a gente saber se essa massa está chegando no ponto certo ou não é quando ela volta a se juntar. Aqui no meu caso eu estou batendo, ela está espalhando para a lateral do bowl da minha batedeira. Então eu continuo batendo até ela formar uma massa única também. E eu ainda vou observar que a lateral interna, a parte interna do meu bowl, né, dessa vasilha da batedeira, ele foi todo absorvido, ele está limpo, né? Então essa massa que ainda está solta, ela tem que ser absorvida na massa maior. Se ela estiver grudando na parede lateral, com a ajuda de uma espátula, a gente solta. Bom, ok, eu bati minha massa aqui por aproximadamente 10 minutos, uns 6 minutos na velocidade inicial e depois uns 4 a 5 minutos numa velocidade mais intensa. E agora eu vou tirar essa massa para observar como ela está. Para eu tirar essa massa e colocar ela na minha superfície de trabalho, importante sempre a gente preparar essa superfície de trabalho com um pouco de farinha, para que essa massa não grude na minha mesa, na minha bancada de trabalho. Então, para isso, eu vou colocar um pouquinho de farinha, tendo cuidado de não jogar essa farinha concentrada num único ponto. Então, eu jogo ela para fazer realmente uma grande poeira aqui na minha mesa, tá? E com a ajuda de uma espátula, eu solto a massa e coloco ela sobre a bancada. Tiro tudo que ficou grudado dentro da vasilha do bowl da batedeira e agora eu posso fazer o teste de acordo com a minha necessidade para saber se essa massa está conforme esperado. Vou tirar um pedacinho de massa agora para a gente fazer a verificação do véu de glúten. Eu vou fazer uma pequena bolinha com essa massa e agora eu vou abrir a massa para ver se ela está dentro do esperado, se ela tem aquela estrutura que nós conhecemos aí como véu de glúten. Com os dedões eu vou fazendo um movimento, batendo a massa, comprimindo ele com as mãos da frente. E com as mãos da frente eu vou puxando ela lateralmente. Colocar um pouquinho de gordura, um pouquinho de manteiga ou óleo na mão ajuda bastante. E para as massas mais hidratadas a gente coloca água para fazer esse efeito, tá? Ok, a minha massa tá de acordo com o esperado, eu tenho uma boa estrutura de véu de glúten, ela não rasga, ela tem uma estrutura frágil ainda de véu de glúten, mas é dentro do que eu realmente esperava para essa massa, tá? Então ela tá bem bacana, daqui eu vou juntar com o restante da massa, com a ajuda de uma espátula, vou soltar a massa da minha bancada e vou fazer um movimento que nós conhecemos como boleamento, tá? Jogo uma das laterais para dentro, puxo a outra lateral, puxo a parte da frente, a parte de trás. Me sobram 4 pontas aqui, 4 extremidades. Eu jogo elas para dentro e de novo com a ajuda da espátula solto essa massa e pressiono ela contra a bancada de trabalho, contra a minha superfície de trabalho, fazendo um movimento de giro dessa massa. Se você não está acostumado a fazer esse movimento, fica uma dica bacana.
joga um pouco mais de farinha, mas bem pouco mesmo, e começa girando a massa de um lado até o outro da sua superfície de trabalho. Então a gente vai começar com a massa, aqui no caso do meu lado direito, e vou vir girando essa massa até ela chegar na outra extremidade da mesa. Chegou lá do outro lado, de novo, com a ajuda da espátula eu solto, volto para aquele ponto inicial e vou girando até que eu observe que essa massa está bem redondinha. Se ela estiver solta, não precisa nem da ajuda da espátula. E quando ela está redondinha, eu ainda deixo ela bem tensionada, puxando essa massa contra o meu próprio corpo, para que ela fique bem estruturada, tá? Aqui ela tá lisinha, do jeito que eu preciso, tá dura na parte de fora. E eu vou descansar essa massa por 10 minutos antes de fazer a divisão. Então eu vou tirar essa massa daqui, um pouco de farinha eu já tenho na mesa, recubro essa massa com plástico ou com o próprio bowl da batedeira, ou algo que eu proteja ela das intempéries do ambiente, e daqui 10 minutos eu divido ela em 3 peças. Eu já tenho uma massa dividida aqui em 3 peças, cada peça de aproximadamente 300 gramas. O importante é a gente pesar o total de massa e dividir em 3. De acordo com quanto ela absorveu de hidratação do leite que foi adicionado aos poucos, no final a gente vai ter uma divisão diferente, mas dá aproximadamente 300 gramas cada peça. Eu utilizei uma balança para fazer essa divisão e eu tenho aqui 3 peças iguais, então, do nosso pão viennois. Para a gente fazer a nossa modelagem do pão agora, eu vou colocar também um pouquinho de farinha, mas agora bem pouquinho, para fazer essa modelagem. Vai ser só realmente um susto de farinha. Com a ajuda da minha espátula, eu coloco essa massa com a parte bonita, a parte lisa dela voltada para a superfície da mesa, e eu vou comprimir a massa. Esse movimento nós conhecemos como dégazé. Então, para que a massa não grude na mão, você pode colocar um pouquinho de farinha aqui e dar um tapinha. O objetivo aqui, além de tirar o ar da massa, que ele absorveu durante esse processo rápido de fermentação, é equilibrar a temperatura da minha massa. Então, baixei um pouquinho aqui agora e vou fazer a modelagem do meu pão viennois. Eu vou fazer uma modelagem que eu acho que fica bem bacana para esse pão, que seria uma baguete viennoise, uma baguete de Viena, Então ela fica com uma modelagem bem bonita, com o centro um pouquinho mais largo e as laterais mais afinadas. Para isso eu vou fazer uma pré-modelagem aqui, puxando essa superfície de cima até o centro da minha massa. Fecho com a ajuda dessa parte da mão, repito esse movimento, pressiono para fazer uma leve curva aqui no final, fecho de novo. Faço de novo esse movimento. Foram 3 movimentos até agora. E por último, eu pego essa parte final da massa e vou conectar ela com a ajuda dessa parte da mão. Eu vou fechando, dando leves batidas no meu pão. Dou uma puxada nela aqui de leve e eu vou deixar ela descansando enquanto eu faço as demais massas. Farinha na mão, dégazé. Agora eu baixo a minha fermentação e de novo aqueles 4 movimentos. O primeiro eu puxo, fecho, puxo, fecho, 3. Fechei e agora eu venho costurando. Essa parte do meu dedão vai empurrar a massa para dentro, enquanto essa parte da mão vem aqui fechando, fazendo aquele movimento de conchinha. Pronto. Fiz agora as minhas 3 modelagens, ou melhor, as minhas 3 pré-modelagens desse pão. O meu objetivo nesse momento agora vai ser esticar essa massa. Eu vou deixar ela com o centro um pouquinho mais largo e ela bem afinada nas pontas, tá? Eu acho que fica um aspecto bem bacana, bem interessante pra gente fazer esse pão aqui. Então, com essa quantidade de farinha que eu tenho aqui na mesa, já é o suficiente para eu pegar a massa, colocar ela aqui na frente. Vou fazer um movimento partindo do centro da massa, onde eu vou pressionar o centro e aliviar esse movimento nas pontas. Eu começo sempre com a mão unida
vou abrindo esse movimento até que eu chegue na ponta. Então vamos lá, ó. Pressiona no centro, alivia nas pontas. Pressiona no centro, alivia nas pontas. Vou pro último movimento, igualzinho. Não coloquei mais farinha na mesa, o que eu tinha aqui já foi suficiente. De novo, pressiono no centro, alivio nas pontas e no final, mão para frente, mão para trás, para que a gente consiga esse movimento que vai deixar o nosso pão com formato amendoado bem bacana. Mais largo no centro, mais fino nas pontas. As 3 baguetes estão prontas, então agora eu vou preparar uma assadeira onde essa baguete vai fermentar durante um período até que ela ganhe um bom volume. Para que eu coloque ela aqui na assadeira, eu tenho que proteger para que ela não grude diretamente na superfície da minha assadeira. Para isso, eu posso passar, por exemplo, um pouco de gordura com farinha em cima ou somente uma gordura antiaderente como aqueles sprays próprios para isso, ou ainda eu posso colocar um papel manteiga que vai proteger a minha massa para que ela não grude diretamente aqui na mesa de trabalho, ou melhor, na minha assadeira. Vou começar pela primeira massa. Vou aqui de novo dar só mais uma girada nela para ela ficar bem bonitinha. Observa onde está a costura dessa massa e com a costura eu vou fazer o seguinte. Pego as minhas mãos, viro a costura para baixo, posiciono e alinho a minha baguete. Repito esse movimento na segunda baguete. Observo onde está a costura do meu pão e com as mãos, protegendo a estrutura da baguete, eu posiciono o segundo pão diretamente na minha assadeira. 2 pães posicionados, eu vou para o último. Observo onde está a costura e com a parte da costura voltada para baixo, eu posicionei os meus 3 pães aqui. Eu vou fazer os cortes antes da hora. Já vou deixar essa massa cortada para que ela tenha um bom desenvolvimento. O tipo de corte que eu vou fazer aqui, nós conhecemos como saucisson ou salsichão. Para fazer esse corte, eu vou usar uma lâmina bem afiada. Essa lâmina é uma lâmina própria para fazer esses cortes no pão. Mas caso você não tenha esse tipo de lâmina, um bisturi daqueles descartáveis também vai funcionar muito bem. Uma faca bem afiada ou até mesmo uma faca de pão, a gente consegue delicadamente fazer esses cortes paralelos durante, ou melhor, por sobre toda a superfície do nosso pão. Então vamos lá, agora eu vou fazer esses cortes em diagonal, começando ali da pontinha e venho percorrendo toda a superfície do pão com cortes paralelos e distância igual entre eles. Agora é o seguinte, 2 opções. Ou eu levo para fermentação direta em temperatura ambiente, aproximadamente 2 horas, entre 1h30 e 2 horas, ou ainda eu posso bloquear essa fermentação por até 24 horas, desde que eu esteja em uma temperatura média de 8 graus. Vai fazer uma fermentação a frio. Qual que é a diferença da gente fazer a fermentação direta do produto com uma fermentação que eu faço indiretamente ou um bloqueio de fermentação? Durante esse processo onde eu levo o meu produto para refrigeração, ela não cresce, mas ela fermenta. A gente tem um tipo de acidez que nós conhecemos como acidez acética. Dentro desse processo fermentativo, que é uma fermentação alcoólica que ocorre no pão, quando eu faço ele a frio, ele desenvolve um sabor um pouco mais ácido no nosso produto. Então, sempre que possível, para esse tipo de produto, é aceitável e interessante que a gente bloqueie o processo de fermentação. Então, leva ela para a geladeira até 24 horas, a gente tira da geladeira e vai direto para o forno. Uma outra diferença que a gente observa é que se essa fermentação for feita a frio, ela não vai crescer na geladeira. Se ela for feita em temperatura ambiente, ela vai certamente dobrar de volume antes de ser levada para o forno. Ok? Eu vou colocar a minha na geladeira aqui protegida com um saquinho plástico e daqui 24 horas eu asso. Lógico que eu tenho uma pronta aqui para mostrar para vocês. Bom, eu já tenho uma massinha aqui que ficou um dia inteiro na geladeira, tá pronta para ir para o forno. Vou colocar meu forno para aquecer
165 graus para esse forno especificamente, que é um forno que tem aí uma troca mais rápida de calor, tá? Então eu vou colocar ele a 165 graus. A minha massa da geladeira eu tenho duas opções aqui agora. Ou colocar ela direto para o forno, para que ela asse e tenha um efeito bem bacana. Ou eu posso aplicar aqui uma dorure, ou uma cobertura de ovos. Eu já vou mostrar para vocês essa misturinha bem bacana que eu fiz, que pode ser utilizada em qualquer tipo de pão, onde a gente quer aquele dourado bem bacana, sem gerar muito brilho, tá? Então eu vou aplicar a minha dorure aqui no pão antes de levá-lo para o forno. O forno eu vou trabalhar com uma umidade relativa de 30%. Em casa, se você, lógico, não tiver essa possibilidade de colocar a umidade no seu forno, eu aconselho que coloque ali dentro uma jarrinha ou algum utensílio com água, lógico, que possa ser levado ao forno junto do processo de cocção da nossa massa, tá? Deixei um setup de 30%, 165 graus. E o meu pão vai ficar no forno por aproximadamente 12 a 15 minutos, essa massa no meu forno, tá? Então aqui ele tá pronto, vou diminuir a potência do ar e ele tá pronto para receber a minha massa. Enquanto ele aquece muito rapidamente esse forno, eu vou aplicar a minha mistura de ovos aqui no meu pão para que ele fique com um dourado bem bacana. O que eu tenho aqui dentro? Tenho 2 ovos inteiros, 50 ml de creme de leite e eu tenho uma pitada de sal e uma colherzinha de mel, só para dar um dourado bem bacana aqui, tá? Passo o meu pincel e tiro o excesso e agora eu vou passar em toda a superfície sem carregar demais o meu pão. Um dos objetivos de não carregar demais durante esse processo de cocção, ou melhor, durante esse processo de aplicação da minha dorure, é para que essa cobertura de ovos não entre nas fendas que eu fiz com a ajuda do meu bisturi de panificação, né? Com a minha lâmina de panificação. Essa lâmina nós conhecemos como lame. Como o meu forno tem uma forte convecção, eu tenho uma turbina que empurra o ar forçado sobre a minha massa, eu vou proteger essa massa para que esse papel não recubra a massa durante o processo de cocção. Então aqui eu vou colocar 2 calços de peso na parte de trás e coloquei 2 pedacinhos de massa aqui na frente só para que esse papel não fique vibrando durante o processo. 165 graus, 14, 15 minutos aproximadamente. Muito além da referência de tempo, uma das coisas importantes de observar durante esse processo de cocção da nossa massa, do nosso pão, é se ele adquiriu o dourado correto. Lembra, se a relação de temperatura estiver de acordo com o produto em que eu estiver trabalhando, o melhor indicativo é a observação. No meu caso, falta 1 minuto ainda para terminar o processo de cocção, mas o meu pão já está dourado o suficiente. Então, certamente ele já tem a temperatura ideal internamente para que essa massa cozinhe por igual, tá? Então, ele deu o tempo esperado, mas uma das coisas mais importantes é a observação. Temperatura correta, produto final de acordo com a expectativa, eu já posso tirar ele de dentro do forno. Para tirá-lo do forno, eu vou precisar do auxílio de luvas e ainda vou colocar uma grade para resfriar esse pão. Importante que a gente tenha uma grade para que eu coloque essa massa sobre a grade e o ar passe por baixo dela sem que esse pão fique soltando umidade e molhe a base do nosso pão. Tempo final aqui de forno. Eu já posso abri-lo. De acordo com a expectativa, ele tem um brilho de acordo também com o esperado, com aquela nossa combinação de ovos, mel, uma pitadinha de sal e o creme de leite, né? Isso dá essa cobertura bem bacana. E agora eu tenho que tirar esse pão daqui para que ele resfrie sobre a grade. Para que a gente não se queime, esperar uns 5 minutinhos aqui é o tempo ideal para tirar. Eu já tenho as mãos acostumadas a manusear essas massas, então em casa, espera 5 minutinhos. Eu já vou colocar o meu pão diretamente sobre a grade.
Bom, então é isso. Baguete Viennoise, espero que vocês tenham gostado. Lembra que a modelagem aqui é uma proposta, mas eu posso fazer da maneira que eu achar mais interessante. É um produto muito fácil para a gente consumir ele, tanto puro quanto como um sanduíche ou da melhor maneira possível, da maneira que eu quiser inventar. Bom, espero que vocês tenham gostado, que reproduzam essa receita em casa. Bon appétit! Bienvenue à Le Monde Cordon Bleu. Merci beaucoup. No próximo episódio, nosso chefe apresentará uma receita imperdível. Até lá. Esse é meu.